Amém. Estamos gravando, para a glória de Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, dizer da alegria, né, que sinto pela oportunidade de mais uma vez o Senhor nos permitir estar aqui reunidos com o intuito, né, de orarmos ao Senhor e brevemente refletir acerca da sua palavra. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo 17 também. Na verdade, o 15, que diz assim: Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Versículo 16: Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Somente até aqui, o versículo 15 e 16. Tem umas versões da Bíblia que vem dizer, quando aqui vem falar do mal, tem uma versão da Bíblia que fala do maligno. Me deixa eu ler aqui em outra versão. João 17 e 16, né? Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. É interessante que aqui nós estamos diante daquela oração intercessória de Jesus, quando ele já está prestes a cumprir a sua missão de ser crucificado, de padecer por nós, de morrer pelos nossos pecados, de pagar o preço pelos nossos pecados. E o evangelista João, o apóstolo João, na verdade, ele vem e traz esse relato primoroso, né, esse relato precioso da oração de Jesus pelos seus discípulos. E o que me chama a atenção, né, essa oração ela é muito profunda, vale a pena a gente meditar em todo esse capítulo 17, mas como não temos tempo, eu me limitei a meditar nesse versículo 15 e 16, quando o Senhor Jesus ele está orando ao Pai e ele pede para que Deus, o Pai, não os tire do mundo, mas que o guarde do maligno. É muito interessante quando a gente medita nas Escrituras e quando olhamos para Cristo e vemos que Cristo ele é o nosso reflexo, ele é o nosso espelho, né? Ele é o precursor da vida da igreja. Então, Cristo ele vem trilhar um caminho que conduz ao Pai, quando ele diz, né, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E é literalmente isso. Quando ele diz, não os tire do mundo, ele declara, né, que nós não somos deste mundo, que nós nascemos de novo, mas que precisamos ficar aqui. Precisamos ficar aqui porque a partir da semente que foi lançada por Jesus, nós tomamos parte também da missão de Jesus, no sentido de semeadores do Evangelho de Cristo. Então, Jesus ele está aqui sendo conduzido, os próximos capítulos vêm relatar que ele está sendo ali conduzido para o cumprimento, a consumação da sua vinda, e ele ora pelos seus discípulos e pede ao Pai que não os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. E aqui nós deparamos com uma realidade que a igreja vivencia desde o seu princípio, né? Desde a sua fundação, que o inimigo, o adversário da igreja, ele se levanta, sempre se levantou, porque ele é o inimigo principal da igreja. Mas Jesus, ele viveu a nossa vida e, sobretudo, ele venceu por nós, nos dando também a oportunidade de compartilhar também da sua vitória. Muito bonito quando Jesus ora, né? Essa oração intercessora, não os tire do mundo, ou seja, o Senhor quer que nós fiquemos aqui, porque será também uma oportunidade de nós, a igreja dele, se identificar com ele cada vez mais. Então, é uma oportunidade que nós temos de nos identificar com a missão de Jesus, uma oportunidade que nós temos de nos identificar com os aspectos de Jesus, com o caráter de Jesus,
e, por que não, nos sofrimentos de Jesus. E Jesus, ele sabe o preço a pagar, ele sabe que, assim como ele foi tentado pelo diabo, a igreja também assim seria. Então, ele faz essa oração intercessora: não os tire do mundo, eles têm uma missão. Nós vamos ver aqui nos versículos adiante, nós não vamos dar sequência neles, mas, numa oportunidade, podemos ler todo esse capítulo e vamos ver, né, que Jesus está aqui instituindo a missão da igreja. E o adversário, ele já está sendo anunciado, né? O Senhor Jesus, ele não nos omitiu este fato. Ele não nos quis enganar. Ele foi verdadeiro, pois assim como ele passou por muitas tribulações, por muitas tentações, por muitas humilhações, a mesma coisa a igreja dele também vai passar. Então, nós vemos, né, a igreja de Cristo hoje, pleno século XXI, sofrendo os golpes, né, os mesmos ataques espirituais do inimigo das nossas almas, do adversário da igreja, que se levanta com furor para dissolver a igreja de Cristo, para corromper a igreja de Cristo. Mas o Senhor Jesus, ele é o precursor da nossa vida. E por ele ser o precursor da nossa vida, e quando eu digo nossa vida, é nossa vida enquanto membros do corpo de Cristo, e nós olhamos para Cristo e a nossa fé, ela nos revela, à luz das Escrituras, que o nosso Senhor Jesus está à destra do Pai neste exato momento. Ele foi glorificado, ele venceu, o seu sacrifício foi aceito, o Pai Todo-Poderoso se alegrou com a sua vida, com a sua devoção, com a sua obediência, e recebeu o seu sacrifício. E o Pai, né, o Deus Todo-Poderoso, ele mesmo declara, né, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E a morte, o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu, ela demonstra que hoje o Senhor Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra, porque Jesus mesmo declarou isso depois de ressuscitou, né? É me dado todo o poder no céu e na terra. Então, quando a igreja de Cristo sofre as aflições, quando a igreja de Cristo sofre essas tempestades, estes golpes, muitas vezes na nossa mente, muitas vezes no dia a dia, muitas vezes disfarçado de coincidência, muitas vezes disfarçado de acontecimentos comuns, corriqueiros do dia a dia, mas nós precisamos estar de tal forma unidos pelo Espírito Santo para termos o discernimento, para entender quando aquilo é algo do dia a dia e quando aquilo é algo que vem com um propósito maior. Porque o diabo, ele é astuto, né? Nós vamos ver o apóstolo Pedro dizendo que ele anda em derredor buscando a quem possa devorar. E o intuito dele, desde sempre, é a solvência da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Então, ele é o nosso inimigo. Nós temos um inimigo, mas nós temos também um Salvador, o Deus Todo-Poderoso, que nos fortalece. É um Deus a quem nós olhamos para ele e nos inspiramos. Nós, se olharmos para a nossa natureza, no primeiro golpe, nós tendemos a fracassar. Nós nos entristecemos, esmorecemos e temos uma possibilidade muito grande de morrer diante do Senhor, espiritualmente falando. Mas a nossa maior inspiração é o Senhor Jesus. Ele passou por coisas muito piores, né? Nós sabemos ali no deserto, o Senhor, quando passou 40 dias ali, jejuando, e Satanás foi lá tentar a Jesus. E Jesus, ele venceu as tentações do diabo única e simplesmente com o uso e a aplicação da palavra de Deus. Ele combateu e ele rebateu a Satanás com o uso da palavra de Deus. E esta mesma palavra que nós dispomos dela hoje, com o mesmo poder, com o mesmo vigor, com a mesma eficácia. Então, quando vierem as tribulações, o nosso Senhor Jesus, ele está à destra do Pai e ele intercede por nós. E ele nos deixou o seu Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a confiança da igreja, ela não pode ser abalada.
Eu não estou dizendo que nós não vamos sofrer ou vamos fazer de conta que não estamos sofrendo. Nós ainda estamos nesta carne, habitando ainda nesta carne, e é natural que o nosso corpo sinta os ataques. É natural, mas a nossa convicção de fé, ela jamais será abalada. Nós não podemos permitir que estes ataques do inimigo das nossas almas, ele venha e ele tenha êxito na sua missão, no seu propósito. Eu queria convidar a igreja para ler também alguns versículos, que está lá deixe-me ver, 1 João, capítulo 5, versículo 18, rápidos tempos, eu não pretendo ser muito longo. 1 João, capítulo 5, versículo 18, um texto poderosíssimo que vem para alegrar a igreja de Cristo. E diz assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. É uma palavra poderosíssima, vem falar do nosso novo nascimento, da nossa origem, de onde nós somos, a quem nós pertencemos, como é a nossa vida diante de Deus, e aqui o desfecho maravilhoso que fortalece a nossa fé. O maligno não lhe toca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, nós ainda sendo habitando neste 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Então aqui nós temos funções a desempenhar, nós temos atribuições. Nós temos que estar diante de Deus com uma vida consagrada a Ele, apesar de estarmos vulneráveis ao pecado, mas longe de uma prática corriqueira do pecado, mas conscientes da nossa devoção a Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Aquele que verdadeiramente nasceu de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então nós temos uma garantia dessa oração intercessora aqui de Jesus em João, capítulo 17. Nós vemos aqui 1 João, ele confirmando que nós estamos debaixo da proteção de Deus. Tem mais um texto que eu gostaria de ler, que está em 2 Tessalonicenses 3:3. Abra sua Bíblia comigo, me acompanhe. 2 Tessalonicenses 3:3. Que diz assim, ó, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Amém, igreja? Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. E o versículo 4, e confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Aqui, Paulo está incentivando a igreja do Senhor a estar orando. Então, tal qual o Senhor Jesus, ele fizera por nós, ele intercedendo por nós, a nossa vida diante de Deus também tem que ser em oração. Nós temos que estar mantendo um relacionamento com Deus de oração. O Deus ao qual nós servimos é um ser espiritual. E convém que nós estejamos em sua presença espiritualmente também. E a ferramenta da oração nos proporciona estarmos na presença do Senhor constantemente. E aqui nós temos aqui uma verdade suprema, né? Mas fiel é o Senhor é fiel, que vos confirmará e guardará do maligno. Então, estamos neste mundo por um propósito. O Senhor Jesus nos investiu de autoridade, nos deixou uma missão e nos deixou conscientes da missão
dos muitos aspectos da missão, da dimensão da missão, quando ele fala, né, rogai ao Pai que mandai trabalhadores, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Ele vem nos afirmar que a necessidade, a dimensão desta missão que ele nos incumbiu, ela é muito grande, e é necessário que nós estejamos empenhados nesta missão. E ele vem também nos afirmar que o adversário, o inimigo das nossas almas, ele estará combatendo diuturnamente, 24 horas por dia, para impedir o desempenho da missão da igreja. Mas nós temos que manter a nossa confiança no Senhor. Acompanhe comigo um último versículo, que está lá em Filipenses capítulo 4, texto muito conhecido, capítulo 4, versículos 6 e 7. E eu quero concluir aqui, em nome de Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, nós, o Senhor vem nos alertar nesta noite, né? Ele vem trazer uma palavra eu diria, de conforto, uma palavra de descanso, uma palavra de refrigério, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Então, mais uma vez, o Senhor nos convidando a mantermos um relacionamento íntimo com Ele por meio da oração. E é maravilhoso ver a palavra de Deus falando ao nosso coração, dizendo, não estejais inquietos. Não estejais inquietos. E eu queria aproveitar a oportunidade para também dizer que quando nós passamos por tribulações espirituais, por lutas espirituais, por combates espirituais, das várias maneiras, são várias as formas, né, de enfrentarmos estes combates. Até em sonho nós somos atacados, né? Mas eu louvo a Deus porque em meio a tudo isso, o Senhor tem um propósito, né? O Senhor permite que nós passemos por estes vales, por estes desertos, para sermos aperfeiçoados nele, para que a nossa fé seja experimentada. Então, quando passa aquele vento impetuoso das tentações, e nós ali, mesmo com a nossa pouca força, mas nós perseveramos e clamamos ao Senhor Jesus, e Ele chega e Ele intercede por nós, Ele nos sustenta, mas mesmo assim Ele permite certas situações na nossa vida, mas Ele quer o aprimoramento da nossa fé. Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos fortalecer. Então, eu me lembro que eu ouvi uma pregação e um pastor dizia, Davi só foi conhecido porque apareceu um gigante na vida dele, apareceu um adversário para que a fé de Davi fosse evidenciada. E é assim, é maravilhoso entender isso, porque nós vemos que todos estes ataques que a Igreja de Cristo sofre, nós saímos do outro lado da igreja muito mais fortalecidos, com a nossa fé evidenciada. E é assim que nós temos que estar. É bem verdade que muitos dos nossos irmãos, quando vêm certos ataques, pelo fato de não estar buscando ao Senhor, ou pela correria do dia a dia, muitas vezes está negligenciando um momento de oração, o seu devocional com Deus. Então, ali, ele está permitindo, ele está removendo o seu revestimento espiritual, e ali ele fica vulnerável. E quando nós estamos desprotegidos, ficamos vulneráveis, então somos presa fácil. Então, uma outra ilustração é ali quando a gente vê aqueles vídeos, né, da selva, ali o leão, que é o caçador, ele escolhe a sua presa, mas ele não escolhe a presa que está junto do rebanho. Ele escolhe aquela presa que está mais afastada,
porque ele sabe que ali ele tem mais chance de ter êxito ali na sua missão. Então, é um estrategista. E o diabo, ele é um ser inteligente também. Ele é inteligente, ele é estrategista, ele é, ele é, me fugiu a palavra agora, mas ele é astuto. Então, ele planeja, ele sabe onde existem as brechas, e são ali, né, minuciosamente que ele vai agindo. Então, fica aqui um alerta para a Igreja do Senhor. Se você está passando por tempestades, por tribulações, e você entende que são questões espirituais, não fique ansioso, não fique entristecido, não fique achando que você não é fiel a Deus. Pelo contrário, reconheça, se humilhe diante do Senhor, quebrante-se diante do Senhor, porque o Senhor há de te socorrer. O Senhor, ele não suporta um coração quebrantado. Então, por mais que nós negligenciamos uma vida, e sabemos, né, que a nossa fonte de vida é a palavra de Deus. E muitas vezes nós vamos negligenciando e passa um dia e passa outro, e quando a gente vê, a gente se distanciou tanto da palavra que a gente acha que não tem nem como voltar, que a gente perdeu o rumo, que a gente não tem como voltar, que nós não somos aptos para voltar, que nós não somos dignos de voltar para esse caminho. Mas o Senhor, ele nos espera de braços abertos. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele não guarda rancor, ele não guarda mágoa. Todavia, ele quer ver em nós um coração quebrantado diante dele, reconhecendo que nós somos dependentes dele. Então, essas tempestades, o Senhor Jesus, aqui no capítulo 17 de João, versículo 17, ele vem dizer: não os tire do mundo. Ou seja, ele está ali otorgando, ele está permitindo que nós passemos pelas mesmas provações que ele passou, mas a sua oração é: guarda-os do maligno. E nós vemos aqui em alguns poucos versículos, existem muitos outros versículos que corroboram, que dão peso para a proteção que nós temos em Deus. Nós temos uma proteção em Deus, porém, para que a gente se proteja da chuva, a gente precisa estar embaixo, amparado no guarda-chuva. Então, está chovendo, o guarda-chuva está guardado e eu estou na chuva e eu vou me molhar. Mas para que eu não seja atingido pela chuva, eu preciso acionar o guarda-chuva. E o guarda-chuva nessa noite é a palavra de Deus que vem direto ao nosso coração para nos fortalecer, para dizer verdades que é normal o crente passar por provações, por tribulações, é assim mesmo. Nos alegremos quando passarmos por essas provações, porque o Senhor está nos experimentando, o Senhor está nos aperfeiçoando. São ferramentas utilizadas por Deus para aperfeiçoar, para fortalecer a nossa fé, e isso é necessário por conta dos muitos combates que ainda temos de travar. Temos uma missão a cumprir na Terra, há um propósito para a existência da igreja, e o propósito nosso é justamente, vai de encontro com o propósito do diabo, de Satanás. Ele quer ver a condenação do mundo. E o propósito da igreja, anunciado por Jesus, é a salvação do mundo. Amém, igreja? Eu concluo aqui, agradeço por esse privilégio da parte do Senhor de ter esse momento de meditar na palavra. Espero que os irmãos sejam edificados por esta palavra, assim como eu fui aqui nesta noite, e tudo para a glória do nosso Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e até um próximo encontro, se Deus assim permitir. E a Deus toda glória.